Alô, alô, gente querida, gente linda, gente boa. É uma alegria enorme, enorme para mim voltar todo dia e encontrar vocês, saber daqui, saber no meu coração, saber na minha mente o que está acontecendo no seu coração, as coisas que vão sendo provocadas, a palavra que produz fé, o que ela engravida, o que ela gesta, o que ela produz de concepção nova, de graça eterna de Deus no seu coração. Eu sei que eu não estou falando sozinho, eu sei que eu estou falando que o Espírito Santo me emula e faz a mediação entre aquilo que na singeleza da minha atitude, da minha mente, sai da minha boca e aquilo que chega ao seu coração. Por isso eu peço a Ele que dê a você o melhor coração, a melhor mente, a melhor interpretação, que tire do seu coração todo o preconceito, todo o olhar contaminado, toda a poluição e todos os condicionamentos e lavagens cerebrais que você sofreu, que arranque todo o véu que você deixou ser colocado, cobrindo o seu entendimento, de modo que você tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não consegue entender nada. E eu peço ao Espírito Santo que remova isso, porque esse bloqueio é espiritual e precisa ser removido espiritualmente. Por isso eu peço que você tome a decisão interior de, ouvindo Jesus bater na porta, através dessa palavra, todos os dias, você a abra para que ele entre e uma coisa nova se estabeleça em você. É o que eu peço ao Senhor Jesus agora, por nós e nesse instante. Eu concluí na sexta-feira passada a nossa conversa sobre o paralítico em Cafarnaum, provavelmente dentro da casa onde Jesus morava, onde se fez aquela abertura no telhado, aquela história linda a respeito da qual nós passamos alguns dias tratando. E nos últimos dias eu falei sobre perdão, culpa e a relação disso com a nossa casa, a nossa família, sobre o que de bom e o que de mal pode acontecer num ambiente familiar, mas Jesus sempre dá a chance de que o milagre se consolide no ambiente da casa. Vai para a tua casa, volta para a tua casa. Não é raro ele dizer isso, ou para quem está em casa, fique em casa. Hoje, nós vamos prosseguir e continuarmos indo na sequência do que historicamente se diz que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? O que se diz é que as pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade de Jesus de perdoar pecados, de curar o paralítico, de devolvê-lo para casa livre, desamarrado, solto. É uma manifestação gloriosa que de fato você vê. E para mim, que não tem nenhuma especulação, eu creio em Jesus, creio no Evangelho, creio nessa narrativa, creio nessas histórias, creio nisto como realidade, fato, não é mito, não é metáfora, é real. Creio porque eu vejo se repetir na vida, creio. Tem muita tristeza por quem fica aqui pegando nesse livro, lendo, falando, metaforizando, simbolizando, arquetipificando tudo, sem jamais tomar posse, porque para eles isso não é real, não é concreto.
É só um lindo entretenimento, uma história incomparável, para quem sabe criar boas motivações de esperança no coração dos outros. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso é infinitamente mais do que isso. Isso é fato e é verdade. Só lamento por você. E aqui se diz que, partindo Jesus dali, da casa onde ele estava, que era provavelmente a casa onde morasse, aquela mesma que foi destelhada pelos amigos do homem paralítico, conforme a gente vem expondo no contexto, partindo Jesus dali, viu um homem. Isso é fundamental que se registre, ele viu um homem. Aí você está com a cabeça tão tomada a respeito de políticas de gênero, que já fica dizendo, mas e o preconceito de ser um homem? Pelo amor de Deus também, né? Não cansa. Não me cansa. Ele viu um homem porque era um homem. Não era uma mulher. Quando ele vê uma mulher, ele vê uma mulher. Quando é um eunuco, como em Atos 8, se diz que Filipe viu o eunuco. O Espírito Santo mandou na direção do eunuco. Quando é leproso. Quando é morto, é morto. Quando é, seja quem seja, é. Então, por favor, descomplica. Para o bem da tua alma. Ele viu um homem. Viu um humano masculino. Um mamífero humano masculino. Está um pouco melhor para você? Então, por favor, facilite. Porque isso aqui é lindo e maravilhoso. Ele viu um homem. Agora, o homem tinha nome, tinha até um apelido religioso, pelo qual ele era chamado Levi. Esse homem se menciona que tem pai. Se diz aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, que ele era filho de Alfeu, significando dizer que para esse público que recebeu o texto originalmente de Marcos, depois o de Mateus, depois o de Lucas, para os circunstantes que iriam fazer a leitura, esse pai de Mateus, também chamado de Levi, e que é designado como sendo Alfeu, Mateus bar Eufeu, ou Levi bar Alfeu, filho de Alfeu, tinha algum significado, era conhecido, servia de referência para alguns que estavam vivos no tempo em que essa produção aconteceu. Do contrário, vamos combinar, seria de uma desnecessidade terrível. O cara não era Abraão, nem Davi, nem Noé, nem ninguém, era só o Alfeu da Galileia. Então, se os primeiros endereçados, os primeiros destinatários desse texto, os primeiros a terem acesso a essa narrativa, não soubessem quem era o Alfeu, ou se o Alfeu não tivesse algum significado para eles, o Alfeu, pai de Mateus, também chamado de Levi, fosse uma pessoa totalmente irrelevante, não seria mencionada. Quando a gente vê nesses textos, especialmente aqui da Galileia, você dizer que Pedro era filho de João, Simão, filho de João, ou Cefas, filho de João, Pedro, filho de João, o Tiago e João, filho, e o pai dele, Zebedeu, é mencionado e repetido. É porque era alguém que servia de ilustração para os demais que iriam ler o texto, ou que leram o texto e que ainda eram contemporâneos dessa produção. Do contrário, era totalmente desnecessário ou irrelevante. Toda essa discussão sobre datação
cai num ridículo enorme quando a gente vê pessoas irrelevantes, insignificantes, desconhecidas, com uma vocação para o anonimato em qualquer outro grupo geracional, que não fosse o grupo mais ou menos imediato do tempo das ocorrências, terem seus nomes mencionados como referência de amarração histórica. Por os circunstantes imediatos queriam ler o texto. Pelo amor de Deus, é uma lógica básica, meus escribas dos fariseus, que vocês, no mínimo, entendam isso. Então, Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus. Um homem chamado Mateus. Era por esse nome que ele era chamado. Não se briga pela nomenclatura, pela cartorialidade do nome, mas era assim que ele era chamado. É a mesma coisa que se dizer, ele viu um homem conhecido por Mateus, ou como Mateus, porque esse nome tinha se associado a ele, para a maioria daquelas pessoas. E esse indivíduo, que é um homem, um ser humano, uma pessoa chamada de Mateus, que tem o apelido de Levi, e que tem um pai chamado Alfeu, tanto ele quanto o pai dele, quanto o conjunto da existência dele eram bastante conhecidos na Galiléia e muito certamente por aqueles que tiveram os primeiros acessos a esse texto. Do contrário, os nomes seriam totalmente desnecessários. Como no mais, você encontra uma quantidade enorme de pessoas que são mencionadas sem que se diga filho de ninguém. Embora, às vezes, essas pessoas estejam saindo da casa delas, mas aquelas a quem elas se associavam familiarmente não tinham nenhum significado identitário, geracional para aquele grupo à sua volta. Não era o caso do pai de Mateus, o seu Alfeu, que era muito conhecido nos dias de Jesus e nos dias do Evangelho, chamado de Evangelho de Mateus. O nome dele é incluído porque, certamente, uma quantidade enorme de sobreviventes geracionais saberiam identificar aquele ponto de amarração histórica e criariam uma identificação. Isso é simples no arrazoado de compreensão da datação, mais ou menos, da produção do texto, pela significação da menção de nomes que poderiam passar anonimamente em qualquer outra geração, porque eram identificações desnecessárias. Então, vi um homem, que a coisa mais fácil é a gente esquecer que se trata de um homem, sabe por quê? Porque esse homem aqui, chamado Mateus, cujo nome era Levi, que tinha um pai chamado Alfeu, era conhecidíssimo na Galiléia, porque ele tinha uma ascensão imensa sobre uma quantidade enorme de pessoas. Número um, ele era conhecidíssimo dos romanos, porque ele trabalhava para os romanos. Do ponto de vista dos judeus, de quem ele era conhecidíssimo também, ele era um X9. X9, um traíra, que trabalhava para o poder dominador, para o império do mal, que botava a pata em todos os reinos possíveis do mundo e que puseram a sua pata na Palestina, na Judéia, em toda aquela região, no mundo inteiro. Eles
pisavam os romanos e dominavam e impunham a sua Pax Romana, os seus protocolos de obediência, dentre os quais havia o pagamento do imposto, porque Roma não fazia nada. A população de Roma, que tinha cerca de 1 milhão de pessoas, era uma população de vagabundos. No máximo, as pessoas comerciavam em Roma, mas os produtos vinham do mundo inteiro. Praticamente não tinha manufatura. A produção agrícola em Roma era parca, era pífia. As demais produções de outra natureza, de outra engenharia, de tecnologia em Roma, eram todas muito parcas. Os romanos se dedicavam a construções, a arquitetura, engenharia, elaboração. Mas até a mão de obra construtora eles traziam de fora, eram escravos. A comida que eles comiam vinha de outros países. Era produzido no império, de onde eles sacavam os grãos, os peixes, as carnes. Tudo isso era levado para a cidade de Roma, que, como diz o Apocalipse, era uma meretriz que se fartava da abundância das suas prostituições, daquilo que ela tomava, das suas seduções, da sua dominação do mundo de então. Essa era Roma. E o que é que Mateus tem a ver com isso? O imposto que ele cobrava. Ali na Via Maris, em Cafarnaum, ia direto para os romanos, exceto pela parte do ágio, porque tinha um ágio expressivo, que o Mateus colocava em cima do imposto. O imposto era X, mas o Mateus colocava um outro X para ele. Esse aqui vai para os romanos, esse aqui fica para Mateus. Por isso é que se diz que Mateus era um dos homens mais ricos daquela região inteira. De todo o norte da Palestina, de tudo que ficava ao norte da Judéia, ao norte da Samaria, ao sul do Líbano e de Tiro e de Sidom, que era onde estava essa alta Galileia. E eles estavam na Baixa Galileia, nas margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. Ali era o posto de arrecadação principal. Era a cidade mais importante de arrecadação naquela região inteira. Que não era pobre a região, tinha muitos pobres, tanto quanto tinha muitos ricos. Havia casas imponentes, castelos, havia gente de recursos, de bens, havia cidades gloriosas, como as Decapólis, sobre as quais eu tenho falado tanto aqui, dentre elas Geresa, Gadara, Bet-Shean, eram 10 ao todo, todas com arquitetura greco-romana elaboradíssima, maravilhosa. Eram verdadeiras Romas ou verdadeiras Grécias plantadas naquela região e em outras regiões do mundo. Ali eram 10 que exemplificavam essa glória arquitetônica greco-romana. E com todas as suas divindades e o seu panteão ali exposto para adoração. E Jesus transitava por dentro dessas geografias, dessas arquiteturas, dessas manifestações de poder e de hegemonia cultural, que era o que essas coisas representavam. E aí ele passa e ele vê um homem. E eu acho bonito que o texto, antes de dizer que ele viu o Mateus,
que também era chamado de Levi, que tinha um pai chamado Alfeu, que trabalhava, ele, Mateus, na coletoria. Não, ele viu, primeiro de tudo, um homem. E que é a coisa mais difícil de acontecer. É um ser humano enxergar um outro ser humano. Aí você diz, pelo amor de Deus, né, Caio? Não, isso é tão raro de um ser humano enxergar um ser humano, que é Diógenes, lá em Atenas, que pegava um candeeiro, uma luminária, e a acendia com azeite. Ao meio-dia, na hora em que nós estamos agora, mais ou menos 1 da tarde, 1h20, com sol a pino em Atenas, e ele saía pela Ágora, a praça principal de Atenas, abaixo do Partenon, abaixo do Areópago, entre o Areópago e o centro da cidade, a Ágora, cercada de templos, onde a população negociava, onde estavam a proliferação dos shopping centers. Nesse lugar de Atenas, na Ágora ateniense, esse homem chamado Diógenes de Atenas saía com seu candeeiro e ia passando na cara das pessoas, na cara, no rosto, passando para lá e para cá. E as pessoas que ficavam olhando aquela cena bizarra não cansavam de fazer a mesma pergunta estúpida e óbvia todo dia. Porque o povo é óbvio e cansativamente óbvio. E eles perguntavam todo dia, parece que se perguntassem todo dia, haveria um dia em que ele daria outra resposta, mas a resposta era sempre a mesma, e a pergunta era cretinamente sempre a mesma. Diógenes, por que que tu passas o teu candeeiro na cara da população? O que tu procuras? E o Diógenes dizia, eu estou procurando um homem, eu estou vendo se eu acho um homem. Aonde será que eu encontrarei um homem? Passando na cara dos homens da cidade. Eu procuro um homem. Por isso, quando o Evangelho nos diz que saindo dali, viu um homem, antes de dar nome a um homem, diz, viu um homem, o que é também, como a gente já viu em texto anterior, quando Jesus cura em Betsaida, aquele homem cego que ele cura em 2 etapas. Na primeira etapa, curou o globo ocular e perguntou ao homem, o que tu vês? Está lembrando do episódio? Já foi tratado aqui por nós. E o homem disse, eu acho que eu vejo os homens porque como árvores, como pedaços de pau, eu os vejo andando com as copas, os cabelos grandes na cabeça. Aí Jesus disse, não, ele ainda não enxerga direito, e botou a mão de novo nos olhos dele. E agora curou as sinapses mentais e neurais, porque tinha luz entrando pelo globo ocular, mas a leitura mental, cerebral, neural, não estava ainda desbloqueada. E a nova síntese, a nova sinapse não estava completada. Aí Jesus então pergunta, o que tu vês agora? Ele disse, agora eu vejo os homens. Vejo claramente. Pois bem, a coisa mais difícil que tem, e quando eu falei e falo naquele texto, é a gente desmisturar homem, ser humano, de coisas. Porque a coisa mais fácil, mais simples, mais banal, mais idioticamente óbvia é a constatação de que nós, seres humanos, confundimos gente com coisa o tempo todo.
Se a pessoa primeiro não nos impressionar com o nome, com algum sinal de grandeza, de poder, de riqueza, de posse. Como tem alguns idiotas que, por exemplo, não, eu tenho 2 helicópteros e 2 jatinhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esse pessoal que vive divulgando é um pessoal que tem um complexo de inferioridade horroroso, que em geral vem de uma pobreza miserável e só vive de apresentar coisas como prerrogativas de quem sejam, de tão pobres que são, não tem nada além de helicópteros, dinheiro, bens, palácios, casas e propriedades. Isso é o maior sinal de pobreza. Jesus lida com as categorias antagônicas às do mundo. É por isso que o Evangelho de Lucas diz que aquilo que no mundo é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, porque para Jesus os polos estão invertidos e os significados interpretativos, cognitivos, de valor e de importância estão todos invertidos. O que a gente diz, oh, que glória, é aquilo para o que Jesus olha e diz, meu Deus, que tentação para ele, que dificuldade será para essa pessoa. Como vai ser difícil vencer esse impedimento que bloqueia a cognitividade, a compreensão, o entendimento, os significados, que atrapalha a valoração significativa e real das coisas no coração. Jesus olha de maneira totalmente oposta. Não para fazer os pobres ficarem pobres, porque a vontade de Deus é que a pobreza seja vencida e que todo pobre tenha o que comer, beber, com o que se vestir, enxergue bem, ouça bem, aprenda tudo e viva com dignidade, com naturalidade, com a modéstia necessária ao bem-estar humano. Esse é o projeto do Evangelho para todos nós. Esse é o projeto do Evangelho para todos nós. Mas porque o Evangelho é assim, ele começa do que tem valor essencial. E o que tem valor essencial está dito aqui nessa singeleza, quando afirma, saindo Jesus dali viu um homem. E você, quantas vezes já viu um homem? Agora sim, agora você pode vencer a barreira do gênero e saber que eu estou falando de humanos, de homem, de mulher, ou de qualquer que seja o apelido de gênero que você tenha. Eu não tenho cabeça nem memória para decorar tanto. Mas eu sei que quando o Evangelho diz viu um homem, ele está se referindo a toda a natureza e qualidade e expressão de ser humano. E não faça disso um problema, pelo amor de Deus. Viu um ser humano que nesse caso era um homem, chamado Mateus, também Levi, filho de Alfeu. Mas antes ele viu um homem. Que é a coisa mais difícil. A maioria dos que estão aqui comigo tem passado. Você vai passando pela vida, mas não vê ninguém. Só diz, tinha maior muvuca lá. Tinha uma molecada, tinha uma galera, tinha um pessoal, tinha não sei o quê, mas ninguém vê ninguém. A menos que seja uma mulher gostosíssima, seja um gatão, ou tenha chegado num Porsche, num Ferrari, num BMW, num Audi, num Jaguar, aí você não esquece nunca mais. Ou que ao ver tal pessoa, alguém tenha dito, é filho do milionário senhor Alfeu. Aí você, é filho do Alfeu. Mas tem que ter a referência de alguma outra coisa para dar algum significado a um homem. Do contrário, os homens não existem para os demais homens.
E é um mecanismo de defesa da nossa brutalização. A nossa brutalização interior precisa que os humanos não sejam vistos por nós. Que a gente passe e se perguntarem a nós, escuta, quando você passou, você viu alguma coisa? Acho que tinha um carinha sentado por lá, não prestei atenção, não. Porque ninguém chama atenção se for apenas um homem, se for apenas uma mulher. Se não tiver uma distinção gloriosa de beleza, de estética, de eroticidade, de dinheiro, ou de chamatividade, ou de importância, ou de relação com celebridade, ou com qualquer outra coisa assim, ninguém enxerga. Seja honesta e honesto e admita que você não enxerga. Eu vejo o tempo todo. Às vezes eu entro num carro, está escuro à noite, o indivíduo está ali dirigindo, ele olha no retrovisor, ele vê a sua imagem opaca, fugidia, sem nitidez. Alguns até ficam grilados por algum reflexo de luz do poste no seu rosto. Tem alguns que até eu noto que eles ficam tentando focar. Mas não raramente, e esse domingo aconteceu de novo, no meio de milhares de ocorrências idênticas, é só quando vai chegando perto de casa ou surge algum assunto que a pessoa proponha, de alguma forma, e que você fala, no caso eu fale, e a minha voz é muito conhecida também há muitos anos por milhões de pessoas. Aí eu falo, aí eu vejo que o cara olha, aí ele diz, com licença, posso acender a luz? Acende, olha para trás. Ai, meu Deus, é o reverendo Caio, é o senhor mesmo. E eu digo, sou eu. Do contrário, ele talvez fosse saber que eu era eu quando eu saísse de casa aqui, dissesse muito obrigado, abrisse o portão para entrar, como muitos fazem. Eu vinha trazendo o senhor e não tinha notado, posso tirar uma foto? Porque eu estou conhecido. Se não fosse conhecido, não seria nem enxergado. É mais fácil que um motorista de aplicativo ou de táxi decore a sua casa. Eu já deixei um senhor aqui. Como a gente muitas vezes ouve, eu já deixei uma pessoa, não, aqui dessa rua eu já vi, tem ali embaixo uma pessoa que eu deixo de vez em quando. Você pergunta quem é, qual é o nome, eu não sei. Mas eu deixo ali, a 7 casas daqui. Mas não olha, não pergunta, não se interessa, não vê o homem. A menos que haja algo mais do que um ser humano para te chamar a atenção. Ou tem que ser uma feiura monstruosa, uma beleza encantadora, ou um poder fascinante, ou uma celebridade interessante, ou qualquer outra coisa que você queira agregar. Mas a pessoa sozinha em si não diz nada para ninguém. Pelo simples fato de ser, de existir, de estar, de passar, não diz nada. Especialmente nesse planeta que chega agora a 8 bilhões de seres humanos. É tanta gente que ninguém significa mais nada. É mais fácil alguém ganhar uma identidade na internet do que no mundo real, na tua frente, na tua presença. Isso está acontecendo de uma maneira tal, preste atenção. Está acontecendo de uma maneira tal que você pode começar a notar que daqui para frente as pessoas reconhecem cada vez mais pessoas que elas só veem a imagem chapada na telinha de um celular ou de um computador, mas não guardam as imagens das pessoas reais que ficaram 1 hora num círculo onde elas estavam, sem que tivessem pessoalmente interessado a elas de maneira particular ou especial, como eu já defini aqui anteriormente.
É mais fácil as pessoas terem atenção por quem está aparecendo na tela. Deixa eu ver a cara de cada um. Porque se está junto com fulano, deve ser interessante. Deixa eu guardar. Mas se for no mundo real, você note que cada vez mais as pessoas precisam se encontrar 3, 4, 5 vezes para guardarem a fisionomia da outra. Esse é um processo que merece uma pesquisa e uma observação cognitiva presente, porque é o que eu noto nas minhas percepções, comparando a importância cognitiva que se dá a quem aparece numa tela para a desimportância percepcional para quem esteja presente na vida real, cuja imagem vai demorar tempo para muita gente decorar, guardar e dizer da segunda vez, a gente já se conhece. Na maioria das vezes as pessoas têm que se reapresentar 4, 5 vezes. Você já notou? Já notou que é isso que está acontecendo no passado? Isso era praticamente impossível. Hoje é corriqueiro, porque cada vez menos a gente enxerga o homem, a pessoa. Como disse o Jacques Ellul, um dos escritores que mais influenciou a minha vida, um francês, sociólogo, historiador, professor de leis, tem uma história extraordinária, um grande intelectual francês que influenciou muitas gerações dos anos 40 e 50 para cá, e uma produção acadêmica de livros de terceiros que se tornaram best-sellers mundiais e que foram inspirados nele, no Jacques Ellul. Uma das obras preciosíssimas dele, de leiturabilidade difícil para a maioria absoluta dos seres humanos. Ele tem 44, 45 livros densos e extraordinários. Um deles se chama A Humilhação da Palavra, The Humiliation of the Word. Quando ele diz e mostra, antes de internet, antes de tudo isso, que nós estávamos entrando na era em que a imagem iria ser tudo. E a imagem iria matar a leitura, iria criar uma espécie de dislexia global, que a imagem iria matar a cognitividade interpretativa da leiturabilidade, que a imagem iria fazer com que cada vez menos houvesse interesse diminuído na aprendizagem que pudesse decorrer de uma leitura de um livro. Porque a imagem iria humilhar a palavra, em todos os sentidos. E no final, a conclusão dele é que a imagem iria humilhar o verbo, Cristo. Humilhar o Logos. E chegaria uma geração que iria querer se relacionar com Deus baseado apenas em construções imagéticas e descritivas e narrativas de produções imagéticas, mas não a partir da compreensão da palavra descrita acerca de um texto de apreensão e compreensão cognitiva e subjetiva. Isso tudo iria morrer, como praticamente já acabou entre nós. E tanto mais quanto as coisas sejam assim, menos a gente tem capacidade de reconhecer um homem. Porque ele vira no máximo uma imagem fugidia, mas um homem, na realidade, a gente só conhece quando a gente olha nos olhos, quando a gente tenta telepatizar a existência dele, compreender a mente, compreender a expressão, compreender os movimentos, compreender a trajetória, compreender as histórias, compreender o que trouxe aquele indivíduo até ali. E para Jesus, tudo começava assim. Tudo que eu tenho exposto a vocês aqui em Mateus começa sempre com Jesus vendo a pessoa.
Nunca é vendo um estigma, uma designação, um tatu, uma charge aplicada à pessoa. Não, é vendo a pessoa. O Evangelho transita a partir desse encontro de Jesus com gente, identificada por Deus em Cristo como gente, como humana. Saindo dali, viu um homem, que é o que para você é algo que provavelmente até o dia de hoje passou completamente despercebido, mas você precisa pedir a Deus essa conversão. Pedir a Deus essa conversão, porque a gente vê as pessoas dependendo dos nossos códigos e lentes interpretativos. É como quem está num oftalmologista e o cara vai mudando a lente. Você chega lá e ele bota. Primeiro você olha e não enxerga nada. Ele vai, até que vai melhorando. Você começa a definir, a não errar mais, a dizer, a letra ainda está um pouco burulenta, mas eu já sei que é um H. Ou eu já sei que é um A de fantasminha. Ele vai mudando até que fique nítido. É um trabalho de oftalmologia que o Evangelho também faz da gente, porque a gente chega olhando para as pessoas de maneira completamente desfocada. E entre você e uma pessoa existem camadas e camadas e camadas e camadas de preconceitos estruturais, culturais, estéticos, religiosos, nacionais, ideológicos, políticos. São muitas camadas que fazem a gente ver e ver equivocadamente, porque vê apenas a correspondência imagética da imagem, sem correspondência ao humano. Ou então a gente não enxerga, a gente vê apenas o fantasma de uma alegoria passante, para a qual a gente não dá a menor importância, porque não nos foi apresentada como alguém de interesse para nós. E reconheça que é assim na sua vida. Eu sei que eu estou falando coisas aqui que a maioria não tem nem interesse em pensar, e eu sei. Vocês não pensem que eu estou aqui jogando conversa fora. Eu sei que eu estou jogando conversa fora. Eu sei que a grande maioria não está afim de nada disso. Queriam que eu trouxesse só dizendo, está vendo esse cálice aqui? Eu vou mandar imprimir 5.000 deles, todos vão ter a palavra grega tal, e vocês vão adquirir, vão beber água neles e ficarão curados de toda doença. Aí vocês estariam prestando atenção. Tamanho é o nível da imbecilização cognitiva da maioria. Então, se for preto, tem um monte de gente que só diz, tinha um crioulo lá, tinha um negão lá, mas não viu o homem, não viu a mulher. Tinha um carinha lá, esquisito, mal vestido, ou tinha um barrigudão lá, ou tinha um gordão lá, ou tinha um faquir lá, ou tinha um cara esquisito, parecia um fanático religioso, pelo jeitão. Mas a gente enxergar mesmo pessoas é a coisa mais difícil. É um exercício que eu tenho que fazer todo dia, em todos os encontros que eu tenha. Todos os meus encontros, eu tenho que olhar. E olhar e ir atravessando, e furando, e rasgando, e jogando fora as lentes, para que eu caia naquela nitidez do exame oftalmológico do Evangelho, quando ele bota a lente de Cristo para eu enxergar com os olhos de Cristo Jesus. E enxergar gente, pessoa, todos com o mesmo significado, com o mesmo valor, com a mesma importância, com as mesmas demandas, com carências.
com reclames, com sofrimentos, e que necessitam ser vistos e observados. Às vezes a gente vai perdendo a possibilidade de enxergar a gente até em casa. As pessoas ficam tão acostumadas com o pai que deixam de ver nele um humano, com a mãe, com os irmãos. Ah, meu irmão. Mas é alguém que ele não quer conhecer, não quer perceber, não quer discernir, não quer chegar perto, não quer ter amizade, não quer se aproximar, não quer absolutamente nada. É alguém que a gente constata o bloco de carne e sangue que atrapalha o caminho, mas não é alguém que a gente observa para internalização visando qualquer busca relacional. Jesus, no entanto, começa enxergando o homem. Aí sim. E aqui, antes de eu ir adiante, o que fica é esse apelo desesperador do Evangelho. Pelo amor de Deus, não banalize a presença humana. Pelo amor de Deus, tente vencer as milhares de lentes de preconceito que você tem, por mais que você ache que você é desencanado, desencanada, mentira. Tanto mais quanto você se pense desencanado, mais preconceituoso você é em relação aos que são encanados. Mas você só troca as polarizações de preconceito, mas continua uma pessoa feia do mesmo jeito, só que agora com a glória de dizer eu não tenho preconceito com relação a preto, a amarelo, a isso e aquilo, mas você tem em relação a determinados tipos de mente, pessoa, atitude, postura, ou outras formas de expressão. Não me diga que não, porque eu sei que você é assim. E a maioria de nós, ou todos nós, somos assim. Enquanto você não enxerga isso em você, não há muito o que do evangelho possa acontecer em mim, porque que evangelho de boas novas que foi dado aos seres humanos pode entrar em mim se eu tenho um bloqueio essencial quanto a discernir o valor, o significado e a presença humana diante de mim? Que evangelho vai entrar em mim se eu tenho toda essa dificuldade de reconhecer a pessoa humana, de aceitá-la, de admiti-la, de tolerá-la, de incluí-la, de não excluí-la? Que evangelho poderá entrar em mim se eu não começar tendo a condição de olhar, ver, reconhecer o meu próximo humano? Que evangelho existirá para mim ou para você? Só essa coisa que é religião, mas não é evangelho, e que faz de você nada mais do que uma pedra brutalizada. Coisa alguma além disso aqui. Tem até forma de coração, mas não tem vida. Não é nada. Então Jesus, saindo dali, viu um homem chamado Mateus, e que é um nome bonito, em todos os sentidos, na sonoridade, no significado do nome. Era um nome que tinha a ver com a invocação da presença de Deus. Sentado na coletoria. Era um homem, tinha um nome interessante, era também conhecido pelo nome de Levi. Você vê isso em Marcos 2, em Lucas 5, na mesma narrativa sinótica. Também conhecido pelo nome de Levi, que é um nome que dá uma cunha, um significado religioso a ele. E o seu Alfeu, pai dele, colocou o nome dele de Levi, é porque esse coletor de impostos, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais, era alguém que eventualmente tinha ligação com o pedigree da tribo dos sacerdotes em Jerusalém, com a tribo dos levitas. Da tribo de Levi, com o ministério dos levitas, maioria dos quais compunham o sacerdócio.
e faziam parte, muitos deles, da teologia e da ideologia de vida dos saduceus, que eram seres profundamente materialistas, que não criam em nada além de um Deus vago, havia neles só um deísmo etéreo. O resto, eles não criam em mais nada, não criam em anjo, não criam em milagre, não criam em intervenção de Deus, não criam em ressurreição, não criam em nada disso, tinham mergulhado num deísmo distante, que apenas motivava os seus rituais no templo. Assim eram os saduceus e os sacerdotes. Eventualmente, o seu Alfeu, da tribo de Levi, tenha posto o nome do filho de Levi para identificá-lo lá na Galiléia, que era a chamada Galiléia dos gentios, onde tinha pouca religiosidade, aquele filho como tendo algum tipo de pedigree religioso vinculado ao templo em Jerusalém, alguém que tinha importância. Quem sabe esse nome trazia algum tipo de significado para ele também. Agora, o problema era o que esse cara fazia. Mateus é um nome bonito, com um significado bonito. Levi é um nome bonito, com um significado religioso interessante. Designava essa tribo de sacerdotes e adoradores. Mas o cara, a figurinha em questão, resolveu se tornar coletor de impostos para os romanos. Pegar o que era dos romanos e cobrar escorchantemente, não deixar faltar nada, da mais está faltando, e botar o ágio dele no topo. Por isso é que se diz que ele era um dos maiorais dos publicanos. Você lê em Mateus, lê em Marcos 2, em Lucas 5, que esse homem era um dos maiorais, ou, como você lê num dos evangelhos, era o maioral dos publicanos. Ou seja, dentre essa categoria rica dos cobradores de impostos, chamados de publicanos, esse cara era o maior de todos, era quem mais faturava, era quem tinha mais grana. Era quem tinha mais dinheiro no banco, era quem tinha mais propriedades, era quem tinha mais poder material imediato na mão. E Jesus vê primeiro um homem. As categorias secundárias não são importantes. É quando ele olha para o homem que ele vê o potencial para além de todos os elementos inibidores que deveriam fazê-lo nem olhar para o homem, se ele olhasse para a vida com um olhar religioso, com um olhar preconceituoso, com um olhar moralista, com um olhar ético, na perspectiva do culto à ética. Se ele olhasse por qualquer outra perspectiva, ele não andaria na direção de Mateus, também chamado de Levi, filho do seu Alfeu. Porque se ele visse o publicano antes de ver o homem, ele não quereria. Se ele olhasse privilegiando o significado do que a pessoa faz sobre o significado do que a pessoa é. E quase todos nós damos valor às pessoas pelo que elas fazem, pelos cargos que ocupam, pelo poder que detêm, pelo dinheiro que guardam, pela capacidade de realização que performam, que apresentam, que aparentam. E aí, quem elas sejam, seja honesto, seja honesta comigo, passa a importar muito pouco. Eu vejo pessoas que, em lidando com gente que não tem muita coisa,
pelas mesmas ações, atos e comportamentos, olha para essa pessoa que não tem muita coisa e diz: é um canalha, é um safado, é um mentiroso. Aí vem um outro, que é um coach rico, 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 que mente, 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 mente mais do que o pai da mentira. E mente com a cara cínica, parece um coringa dos coaches, assim, rindo, o tempo todo. E aí eu vejo gente dizendo: não, mas ele tem mais é que fazer aquilo, porque ele mente só para atrair, ele mente para fazer marketing, ele mente como estratégia, ele mente para ficar no centro do tablado, ele mente para ficar sob as luzes da ribalta. Tá muito certo. Outro dia eu estava em São Paulo, ouvi um garoto defendendo as mentiras desse coringa dos coaches, que é uma atrás da outra, já virou meme, em nome de que era uma estratégia de marketing, só porque o cara tem grana. Porque se fosse um indivíduo dilapidado de qualquer bem ou posse, ia dizer: ah, é um mentiroso, é um canalha. E você sabe muito bem que é assim. Não venha com conversa fiada para mim, porque comigo você não passa, entendeu? Eu te conheço e sei como é. Aí está aqui esse homem, maioral, mais rico, mais poderoso, e também objeto dos maiores estigmas religiosos. Os judeus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os reis do jejum, os senhores do exemplo, estavam presentes aqui. Você lê no verso 10 em diante que os fariseus estavam presentes. Se quiser, vá para Marcos 2 e Lucas 5, que é bem explícito. Estavam ali presentes os escribas dos fariseus e os fariseus. E puxaram perguntas cretinas, porque Jesus viu o homem. E o homem seduziu Jesus. Jesus olhou para o homem não podia nem olhar para Jesus, mas Jesus enxergou o homem por inteiro. E o homem era desprezível nas melhores perspectivas morais e elevações de qualquer natureza social. O homem era um X9, o homem se vendia. O homem era um alcaguete. O homem era um entreguista. O homem era um ladrão, com oficialidade para roubar. Era o rei do ágio. E aqueles com quem Jesus estava convivendo odiavam esse homem. Pedro, por exemplo, como eu já falei em outras ocasiões, tinha tudo para odiar esse cara. Quando eu falei aqui no chamado dos discípulos, já em várias ocasiões, eu falei da provável dificuldade enorme que Pedro, Tiago, João e André tivessem com Mateus, publicano, porque eles trabalhavam na pesca. E todo o peixe fresco que eles tiravam da água, eles tinham que levar direto nas caixas para a coletoria de Mateus. E o que acontecia na coletoria? Tinha duas possibilidades. Número 1, Mateus podia comprar o peixe por um preço baixo, mas ele tinha prioridade na aquisição antes daquilo poder ser comprado por quem quer que fosse. No resto da sociedade, aquele peixe tinha que ser oferecido ao coletor. E ele determinava o preço, fazia um dumping, desvalorizava o preço do peixe pescado. Essa era a primeira alternativa. A segunda, sabe qual era? Era que o coletor de impostos, no caso o Mateus, trocasse o peixe fresco pelo charque. Mandava tirar charque dos depósitos de peixes hipersalgados para preservarem, para não apodrecerem. Então Pedro entregava com João, André, com o irmão dele, o peixe fresco.
e recebia em troca ou um dinheiro desvalorizado pelo significado da verdadeira pesca, que era atribuído um valor totalmente irrisório ao peixe, ou então tinha que aceitar um charque. Mas não tinha outra alternativa. Fazendo isso há anos. E Jesus está hospedado na casa de Pedro inicialmente. Sabe disso. Passa por aquela coletoria, ouve o murmúrio, a conversa, as reclamações, as interpretações, os ódios. Sabe disso tudo, mas viu o homem. E não deu a menor importância para aquilo que os próprios discípulos diziam acerca daquele homem. Não deu a menor importância para aquilo que a igreja dos discípulos diziam sobre aquele homem vizinho. Nem sobre o que se dizia dele na cidade. Ele viu o homem. Quando Jesus vê o homem, o mundo inteiro deixa de existir quando ele vê você. O mundo inteiro deixa de importar quando ele vê você. E é aqui que eu quero ficar no dia de hoje. Nesta terça-feira, o dia todo eu quero que você pense nisso. O mundo inteiro deixa de importar quando Jesus vê você. Quando ele enxerga o homem, a mulher, a pessoa. E não importa o que os discípulos digam, o que Pedro, Tiago, João e André, nem o seu Zebedeu, nem a sogra de Pedro, nem os demais discípulos, nem o papo na cidade, nem o Jairo, nem o pessoal da sinagoga, ninguém. Tudo que digam sobre ele não interessa, Jesus viu o homem. Depois é que vem o nome, depois é que vem o apelido, depois é que vem a história, depois é que vem o cargo, depois é que vem a função, depois é que vem o comportamento, depois é que vem a história. Primeiro, ele vê você. E dizendo isso, eu quero separar você da miséria de história que você viveu até o dia de hoje, em razão da qual você não tem coragem de se apresentar a Jesus. Uma quantidade imensa de pessoas que, em razão dos seus apelidos, interpretações, histórias, labels, estigmas, estereótipos, projeções de terceiros sobre eles e elas, não têm coragem de se apresentar a Deus. É quando a opinião de terceiros sobre você faz com que você ache que até Deus passou a pensar assim acerca de ti. Isso é infinitamente mais comum do que a gente imagina. A opinião de terceiros, a opinião da igreja, a opinião de pastores, a opinião de padres, de sacerdotes, a opinião de pai preconceituoso, de mãe, de família busca-pé brutalizada, família ogra a teu respeito. A opinião da comunidade imediata, das figuras parentais preconceituosas, que rejeitam tanto você que você acha que aquele olhar, que aquele vox populi, que aquela voz popular, que aquela interpretação popular é a interpretação de Deus sobre você, e é mentira. Jesus viu o homem. E quando ele vê o homem, o mundo inteiro desaparece. Ele viu você. Ele conhece você. E é daqui que eu quero continuar com você. É desse ponto. Se não for desse ponto, nada vai ser erigido nem construído. Nada do que eu possa secundariamente lhe falar e lhe propor vai ter qualquer lugar na sua alma se você não abraçar a sua humanidade. Apreciável por Deus, por Jesus, que saindo viu um homem. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra do Evangelho
essa boa nova sublime tenha rasgado véus e preconceitos e autoimagem arrasada, destruída, e autopercepção que para sobreviver se tornou cínica, para poder atravessar o mundo sabendo que todos pensam o pior da gente. E tem gente que para se defender se torna impermeável, se torna impenetrável, se torna cínica, para poder aguentar o preconceito, para poder comer, entrar, sair, faturar. Por favor, eu peço que tu tenhas esclarecido, que o Espírito Santo tenha iluminado aqueles que estão me vendo e ouvindo. E que essa palavra chegue com essa clareza libertadora e com a acentuação absoluta do teu amor pelo ser humano, pelo indivíduo que vale mais do que o mundo inteiro. Foi por isso que tu disseste de que adianta a um ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. O que dará alguém em troca da sua alma? Porque um homem vale mais do que o mundo inteiro. Jesus viu o homem, Jesus te viu. É a partir dessa convicção de que Jesus te viu é que tudo pode começar. De que Jesus te vê, que o Evangelho pode engravidar você. Mas eu vou prosseguir com você no dia de amanhã, em nome de Jesus.